Bom, pessoal, boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de setembro de 2020, terça-feira. E hoje eu estou passando aqui para gravar essa videoaula, vai ser bem rápida, bem sucinta, sobre reforma protestante. Lembrando que nós estamos iniciando o segundo semestre e hoje nós temos, então, uma atividade. Na semana passada eu já tinha pedido para vocês fazerem algo relacionado à reforma protestante, né? Teve também a questão de alguns vídeos que foram repassados. Nós tivemos também a pausa para aquelas atividades do dia 7 de setembro e hoje, então, nós estamos retomando, né, o tema para, então, aprendermos um pouquinho sobre a reforma. Muito bem. Então, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento religioso cristão iniciado no século XVI, né, na Alemanha, com o monge Martinho Lutero. Lembrando, pessoal, que essa não foi a primeira reação, ela inicia um pouco antes, lá por volta do século XIV e do século XV, né, e no século XVI, então, nós vamos ter o primeiro movimento com êxito. Então, a reforma foi um movimento de crítica à Igreja Católica e aos dogmas católicos, né, à venda de indulgências, ao comércio de relíquias, a chamada simonia, né, que a gente vai procurar expor aqui. O principal ícone da Reforma Protestante foi um monge alemão chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 1453, na cidade de Eisleben, e morreu em 1546, né, com 62 anos. Ele foi um filho de um mineiro, de um homem simples, que se esforçou muito para que seu filho, então, alcançasse um grau de instrução. Com muito trabalho, então, ele conseguiu se formar como um doutor em Direito e também cursou teologia. O motivo que fez ele se tornar um teólogo, um padre, um bispo, ou melhor, se tornar um monge, foi devido à sua conversão em uma noite de trovoada, onde ele enfrentou uma forte tempestade e então ele faz uma promessa a Santa Ana, né? Que era o nome dado, segundo a tradição, à mãe da Virgem Maria, onde ele disse que se eu recebesse o livramento, ele se tornaria um padre. Então ele se tornou padre a partir de 1507 e ele começou a pregar em várias paróquias da Alemanha, indo também para a cidade de Wittenberg. Nesse período, então, ele começou a ter um desencanto pelas doutrinas da Igreja Católica e começou, então, a criticar certas práticas, entre elas as chamadas indulgências. E por isso, em 1517, ele então, publicou um documento que ficou conhecido como 95 Teses. O que eram as 95 Teses? 95 críticas ao papado e ao comércio de indulgências, onde ele criticava a corrupção do clero, a, a venda de indulgências, o comércio de relíquias, a vida luxuosa, enquanto as pessoas viviam na pobreza. Então, a principal vítima da sua crítica eram as indulgências, que eram cartas de perdão que eram vendidas pela igreja, né, como uma forma de arrecadar dinheiro para a igreja, então, construir o seu império. Lembrando que naquele período o Papa era o Papa Leão X, que estava tentando construir a cidade do Vaticano, construir lá a sua catedral. E para isso ele então lançou uma carta de indulgências, onde ele dizia que qualquer pecado poderia ser perdoado se a pessoa comprasse aquela indulgência. Com isso, então, Lutero começa a sua crítica e ela ecoa pela Europa, porque naquele período havia surgido a imprensa, uma máquina de produção de livros que fazia com que
esse livro, essas cópias fossem feitas de maneira muito rápida. Com isso, então, alcançou a Europa e ele foi obrigado, então, a se refugiar, foi levado ao Papa em duas oportunidades, a primeira na dieta de Worms, né, e a segunda na dieta de Spira, onde ele não se retratou e enfrentou o Papa, onde ele não se retratou das suas ideias, ele continuou afirmando todas as suas ideias, e as principais ideias luteranas, então, eram, a primeira, do sacerdócio universal de todos os crentes. Cada pessoa poderia interceder por si diante de Deus e não precisaria de um papa. A segunda era de que a salvação era somente por meio da fé e não por meio da compra de indulgências. A terceira doutrina que nós podemos lembrar é da abolição dos ícones, o fim do uso de imagens de escultura para fins didáticos. O meio de instrução para o povo deveria ser a Bíblia, e a Bíblia na língua do povo, coisa que ele fez quando ele traduziu primeiro o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento. Em quarto lugar, ele defendeu a abolição do celibato e defendeu que padres, mais tarde chamados de pastores, pudessem casar e constituir família. Esse seria, então, um resumo básico do que é o protestantismo luterano. É claro que existem muitas outras coisas que nós poderíamos delimitar a partir disso, mas para não ficar um vídeo muito longo e também para não sobrecarregar vocês, somente esse resumão. Se você quiser, você também pode acompanhar no seu livro, nas páginas 84, 85 e 86, que são as páginas onde eu falei especificamente da Reforma Luterana. Estarei encerrando esse vídeo e estarei disponibilizando a vocês agora. Abraços, estarei à disposição de vocês das 15h30 às 17 horas do dia 22 de setembro, tá? Para tirar as suas dúvidas.